Boa tarde, pessoal. Tudo bem? A gente vai agora retomar esse gênero textual, relato de viagem. Eu vou ler aqui só o primeiro parágrafo e uma introduçãozinha sobre desse relato de viagem aqui, e a gente vai comentar a parte da coesão textual, tá bom? Ou a relação entre as partes desse texto. O relato de viagem que você vai ler agora foi escrito por pessoas com idade muito próximas da sua, em férias na Antártica. 3 meninas, Tamara e Laura Klink, gêmeas de 13 anos, e Marininha, a irmã caçula de 10. Contam as aventuras vividas por elas na Antártica. Filha de navegador, escritor Amir Klink, que já deu a volta ao mundo em um barco. Elas viajaram para o continente antártico 5 vezes e reuniram suas anotações e desenhos feitos em diários e cadernos para compor esse relato, em que falam do dia a dia no contato com a natureza e das tarefas familiares no barco do pai durante a viagem. Agora que vai começar o texto, ok? Férias na Antártica. Nascemos numa família que gosta de viajar de barco, e muito. Crescemos enquanto nosso pai construía um novo veleiro, o Paraty 2. Pessoas que nunca tinham visto um barco antes, também participaram da sua construção, que aconteceu devagar, longe do mar e com muito esforço. Quando ficou pronto, tornou-se famoso pelas viagens que fez e por ser um dos barcos mais modernos do mundo. Nossa mãe sabia que o barco era seguro e que poderia levar toda a nossa família. Então pediu para irmos todos juntos numa próxima vez e nosso pai concordou. Ficamos felizes porque, finalmente, não ficaríamos na areia da praia dando tchau. Vamos lá, pessoal. Só esse primeiro parágrafo aí. Olha lá. Qual é a palavra que mais se repete? Como eu contei no início, eles são uma família de velejadores, ok? Ou seja, de barcos veleiros, ó. Ele já começa dizendo que gosta de viajar de barco, que cresceu enquanto o pai delas construiu um novo veleiro. Isso aqui ela contando a história delas, né? As meninas. As filhas de velejadores que também são velejadores. Ela vai dizer que quem construiu o barco foram pessoas que nunca tinham visto um barco, né? Ela disse também que esse ficou pronto. Quando ficou pronto, o que, gente, que ficou pronto? No caso aqui, ó, nessa quarta linha, no finalzinho, ó. Quando ficou pronto, tornou-se famoso pelas viagens que fez. Adivinha? Claro que é um barco, né? Porque elas viajam de barco. Inclusive ela continua, ó. Ficou famoso pelas viagens que fez e por ser um dos barcos mais modernos do mundo. E por que ela não colocou assim, ó, bem no comecinho desse parágrafo, da quarta linha? Quando este barco ficou pronto, porque não precisa, né, gente? Esse é o assunto da aula de hoje. Quando você já falou de uma coisa 2, 3 vezes no texto e você não menciona quem é essa coisa, você apenas fala alguma coisa sobre ela, que no caso aqui, ó, de ficar pronto, né? Ficou pronto e tornou-se famoso pelas viagens, a gente intuitivamente sabe que está falando da mesma coisa. É uma maneira de fazer a coesão, a ligação entre as partes do texto, apenas omitindo a palavra, ou seja, deixando na memória a palavra barco, no caso, porque já foi usada várias vezes. Tá, aí ela continua: nossa mãe sabia que o barco era seguro e que poderia levar toda a nossa família. Ok? Claro que você pode também substituir por um pronome, ou usar um pronome demonstrativo, esse barco, né? Para adjetivar esse barco, aquele barco, nosso barco, não é mesmo? Um pronome possessivo.
Você pode usar todos esses elementos, né? Quando se tratar de uma expressão para se referir a uma palavra base do texto, que já foi citada e do qual ela está relatando nesse relato da viagem dela, ok? Aí, só para fechar a aula de hoje, ficamos felizes porque finalmente não ficaríamos na areia da praia dando tchau. Se a gente estivesse na sala de aula, eu ia elaborar uma questão para você explicar essa frase. Finalmente não ficaríamos na areia da praia dando tchau. Essa última frase desse primeiro parágrafo que a gente está lendo. O que se entende? Que ela está comemorando, né? Que não ficaria mais a família separada. Um indo fazer a viagem e a outra parte ficando na areia da praia e tendo que se despedir, dando tchau, não é mesmo? Por que ela estaria dando tchau? Porque a outra parte da família estaria indo em viagem. Em viagem através de que meio de transporte? De que embarcação? Do barco veleiro, não é mesmo, pessoal? É isso. Qual é o nome desse barco? Só para citar um outro exemplo de coesão, ou seja, de substituição da palavra barco. O nome do próprio barco, né? Qual é o nome do barco? Paraty 2, que é o barco que o pai delas construiu, certo? O novo veleiro chamado Paraty 2, que está aí na segunda linha, ok? Vocês entenderam essa parte? Que para isso que o Paraty 2 serviu, que foi assim que ele deu a felicidade para elas, porque aí todo mundo pode viajar junto, não é mesmo? Aí a pergunta que eu faria para vocês, para realmente fechar a aula de hoje, esse barco Paraty 2 é pequeno ou grande? Aí você vai me responder, depende, professor, depende comparado a qual barco, a que outro barco. Aí eu complemento, comparado ao outro barco que elas inicialmente faziam as primeiras viagens. Olha, gente, se elas antigamente tinham que ficar na praia, na areia da praia, se despedir, dando tchau para o resto da família, porque só cabia uma parte da família no barco antigo, é porque com certeza o novo veleiro, o Paraty 2, é bem maior, né, que o primeiro. Inclusive ele é o Paraty 2 porque tinha um Paraty 1, tá ok? Então vocês percebem que por essa última frase do texto, ficamos felizes porque finalmente não ficaríamos na areia da praia dando tchau. A gente consegue entender, a gente consegue fazer aquela inferência da informação implícita e até praticamente explícita, né? Que esse novo barco é um barco maior do que o primeiro, porque ele cabe toda a família. Entenderam, pessoal? Qualquer dúvida, mande pelo Mob Educa. Uma boa tarde e uma boa semana de estudos. É o que deseja o professor José Wilson Soares. É um prazer ensinar a vocês. Tchau, abraço.